Quem está conosco aqui é Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Alex, a gente sabe que o setor de agronegócio do país tem crescido bastante nos últimos tempos. Mas foi uma surpresa ter sido ele o carro-chefe do crescimento do produto interno bruto do Brasil este ano ou não? Foi, sem dúvida alguma. Na Austin, por exemplo, a nossa projeção era um crescimento robusto de 16%. O crescimento foi de 21,8%. Então, surpreendeu bastante. Foi o que sustentou o crescimento no primeiro trimestre. Uma pena que a gente sabe que na agropecuária, né, você tem a questão fator clima ao longo do ano, então a gente não vai poder contar com a agropecuária, né, o agronegócio ao longo do ano para sustentar esse PIB, né? Gostaríamos nós que tivéssemos um desenvolvimento um pouco melhor, um crescimento um pouco melhor ao longo do ano. Alex, esse crescimento, então, esse desenvolvimento do agronegócio se deve a quê? Aumento da produção, os preços do mercado mundial foram melhores? Qual é a sua avaliação? Olha, foram os dois fatores, Heródoto. Tanto a safra brasileira, que tem atingido recorrentes recordes, como também o preço no cenário global por conta da retomada do crescimento da China. Vale lembrar que a China representa 30% da nossa pauta de exportação, aquilo que o Brasil envia ao exterior, 30% vai para a China. E a China é um grande consumidor de commodities. Vamos lembrar que lá tem 1,5 bilhão de pessoas aproximadamente que precisam ser alimentadas, e o Brasil, sendo um grande produtor, exporta boa parte dos seus produtos básicos, alimentos, grãos, lá para a China. E a China retomou o crescimento depois daquela política de Covid-0 no ano passado, que afetou o crescimento. Eles tiraram isso, China voltou a crescer, começou a comprar mais do Brasil com preços elevados. Nós tivemos aqui bons resultados. Alex, crescimento do agronegócio também, subsidiariamente, puxa o setor de máquinas agrícolas, transporte, porque esse produto precisa chegar até os portos e por aí afora? Esse é o que nós chamamos do agronegócio, exatamente como você disse, né? Ou seja, não é só a agropecuária, ela tem toda uma cadeia de setor que se relaciona com ela direta e indiretamente. Então, máquinas, equipamentos, fertilizantes, sementes, combustíveis, diesel, transporte, né, para levar até os ceasas, até os lugares de transferência de grãos, por exemplo, toda a parte de cadeia de produtos. Então, temos massas, farinhas, trigo, toda aquela cadeia de produção vai sendo acionada na medida que o setor do agronegócio ele também vai tendo um bom desempenho. Então, como eu já disse, máquinas e equipamentos até chegar ali na ponta final para o consumidor. O pãozinho acaba sendo beneficiado por conta desse bom momento da economia. De que forma? Há uma expectativa, naturalmente, que quando há uma oferta grande, o preço final tende a cair. É a expectativa. Quer dizer que pode beneficiar também, então, o controle da inflação? Pode. Esse também é um outro ponto que, por um lado, quando o Banco Central ele avalia o cenário total da inflação, da atividade econômica, ele fala, olha, ainda tem alguma demanda aquecida ali, vou ficar observando, não devo reduzir os juros agora em junho. Mas, por outro lado, já começa a dar alguns sinais em alguns setores, com uma oferta maior, o preço cai. O grande problema, Heródoto, hoje da inflação, não são os preços livres, ou seja, alimentos, remédios, não, são preços administrados, aqueles que o governo determina o aumento de preço, como planos de saúde, e também aqueles considerados serviços, que ainda tem algum aquecimento de preço, já que o setor de serviços do PIB andou meio de lado nesse primeiro trimestre. Pode entender, então, que nos setores onde há concorrência, a tendência dos preços é ser mais baixa do que aqueles que, como vocês... Sempre, né? Historicamente, a economia explica muito bem isso, né? A concorrência, ela acaba fazendo com que o consumidor seja bastante privilegiado. O inverso disso, naturalmente, tem sido bastante verdadeiro. Portanto, no agronegócio, com essa safra recorde, a gente pode ter algum benefício. Já, por exemplo, no setor da indústria, no Brasil, que vem sofrendo há anos e anos, aliás, décadas e décadas, né? Com a desindustrialização por conta da concorrência internacional, e por conta do baixo nível de investimento interno, a gente tem perdido competitividade e os preços têm ficado bastante elevados. É o caso dos veículos, né? Olha o absurdo que aconteceu nos últimos 2 anos dos preços de veículos, tanto novos como usados. Já que você tocou no assunto, Alex, essa história do carro popular vai ajudar, o carro popular vai ajudar a limpar os pátios ou não?
Não vai, infelizmente, né, Heródoto? Pelo seguinte, não vai. O governo ele tem uma política, eu acho que a política industrial para o setor automotivo é importante, porque também é um setor que se relaciona com outros setores. Então, para fazer um carro, você aciona ali o setor de borracha, de autopeças, de seguros, de ferro, componentes tecidos, um número muito grande de setores. Então, é importante estimular o setor. O grande problema é que 76% da população já está endividada. E mais de 70% da compra de veículo é feito via financiamento. Além de tudo isso, tem os juros que elevado. E reduzir o preço de um carro chamado popular de 70 ou de 80, 90 mil para 50 mil ou 55, não é popular quando a gente olha que a renda média da população brasileira é R$ 2.800. Na verdade, isso é uma vergonha. Alex, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Agradeço você e todos os ouvintes. Um abraço. Muito obrigado. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. Olha, claríssimo, muito fácil a gente entender. Vou repetir, ele falou uma opção de coisa, vou repetir. Carro popular vai limpar o pátio das montadoras? Ele disse que não. Atenção aí, Volkswagen, Chrysler, Fiat, quem mais que tem aí? Romizeta não tem mais, né, Paulão? Não fabrica mais Romizeta no Brasil? Nunca peguei esse tempo. Não, pegou esse tempo, mas você já viu no livro de história. Sim. Do carro brasileiro. Tinha um tal de Romizeta, que era da indústria Rome. Que, aliás, o nome da indústria era Imor, eles inverteram ao contrário, ficou Rome. Se você vai voltar naquela época daquele caminhão Fenemê. Aí você foi mais para trás, né? Foi longe você agora, já foi hein, para a época do Getúlio Vargas. Eu vi um vídeo de uma pessoa dirigindo um caminhão desse, mas restaurado assim. Uma coisa complicada passar aquelas marchas. Lá tinham dois sistemas. Tem 2 sistemas. Precisava de muita habilidade para fazer Eu me lembro. Além do câmbio, ela tem aquela em cima chamada marcha longa e marcha curta. Isso. Eu sou dessa época, né, Paulo? Mas é interessante, viu? Tem também a Gurgel, né? Hã? Gurgel também. Pois é. Gurgel também. Gurgel também, Né? outra. É. 7h21, Paulo.